Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 37. Jesus, mensagem de amor. Sozinho no meu quarto, uma brisa roçou meu rosto. Era a presença divina abençoando-me. Em vez de sorrir contente, deixei que as lágrimas me vedassem os olhos. E a danada da saudade se fez tão viva em meu coração que vovó Margarida surgiu à minha frente. Recordei-me dos seus carinhos e do seu sorriso, das suas preocupações de avó, da sua força. Alisei o meu rosto, querendo segurar a mão de Deus. Naquele momento, eu tinha voltado a ser o Luiz Sérgio, filho de Dona Zilda e Júlio, neto dileto de Dona Margarida. Ali, no simples, mas belo quarto da Faculdade de Maria, eu me senti envolvido nas recordações do meu tempo de encarnado. Um a um, os colegas foram desfilando nas minhas lembranças, não só eles, mas suas queridas famílias também. E dei graças ao Senhor por nunca eu ter negligenciado um só deles. Sempre procurei tornar-me um fiel amigo. A janela do meu quarto é emoldurada por várias rosas silvestres e uma delas é tão pequena que não me canso de admirar. O materialista, quando aqui chega, deve ficar admirado e perguntar para si mesmo: por que eu não soube que era assim? A vida continua. Nós é que às vezes morremos junto à vida. Palavras sábias de um grande homem, Jacó. Não sei quanto tempo a saudade me fez companhia, pois o sono amigo logo me aqueceu em seus braços. Pela manhã, quando me preparava para me dirigir às aulas, Sara apareceu. Notei algo estranho no seu semblante e ela me disse que se encontrava preocupada com uma jovem e me pediu ajuda. O que se passa com ela? Falta de motivação para viver. É mesmo? Sabe que eu jamais encarei a vida assim? Deve ser muito triste a gente não confiar em si próprio. Eu podia estar triste, Sara, que logo uma força interior me mudava a alma. Raras vezes eu ficava triste, só quando a coisa era demais. Mesmo assim, refazia-me rapidamente. Eu procurei viver bem meus anos na terra. É desolador nada esperar-se do amanhã. O desequilíbrio de um espírito está marcado por suas horas de lamentações. Vamos, Sara, pedir ao Olavo para dar uma mensagem à sua amiga. Ele conhece bem a alma e essa garota está precisando de um bom terapeuta.
Assim caminhamos para a nossa sala de aula. Quando chegamos, o auditório já se encontrava repleto. Ficamos encabulados, pois fomos os últimos a entrar. Acenei para o irmão João, que já se achava ao lado do painel, e me sorriu gentilmente. Ainda faltava 1 minuto, só que nunca devemos chegar atrasados ou em cima da hora. Um espírito demora uns 10 minutos para se acostumar com as vibrações do ambiente. Depois, diz Francisca Teresa, o caráter de uma pessoa se conhece pela sua pontualidade. Contudo, mesmo assim, iniciou-se a aula. Painel. O que quer dizer no capítulo 1, versículo 20 de Ezequiel? Para onde o Espírito ia e para onde o Espírito se eleva, as rodas, seguindo-o, igualmente se elevam? Resposta. Essas rodas não tinham eixos, mas eram dirigidas e movidas pelo Espírito. Sabemos que os centros de força estão alojados no perispírito, portanto, quem os comanda é o Espírito. Aqui nesta passagem fica bem clara a função dos centros de força. Também podemos verificar que com o bom funcionamento dos centros de força, as auras se agigantam, o que também só acontece pela força do Espírito. Painel. O que quer dizer no capítulo 4 de Ezequiel, versículo 12? O pão tu comerás cozido debaixo de cinza, como uma torta de cevada, debaixo da cinza de excremento humano, o cozerás à vista deles? Resposta. No Oriente é comum usar excremento de boi e camelo para manter o fogo aceso. O excremento humano, usado como combustível, indica a carência que sentirá a terra um dia. O que quer dizer o capítulo 2, versículo 1 de Jonas? Ao mesmo tempo, o Senhor preparou um grande peixe que engoliu Jonas, o qual esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Resposta. Muitas religiões veem nessa passagem a figura da ressurreição do Mestre, mas nada ela tem de anormal, já que em 1758 foi tirado um homem vivo de um tubarão e já foram encontrados cavalos, aves e outros animais dentro dos peixes esqualos. Painel. Zacarias capítulo 3, versículo 8. Ouve, ó Josué, sumo sacerdote, tu e teus colegas que habitam junto de ti, porque são homens que simbolizam o futuro, porque eis que farei vir o meu servo Oriente. Pergunta: o que quer dizer este trecho? Resposta. Servo Oriente no hebraico, servo, rebento, são palavras que indicam o Messias. Devemos ler o versículo 9. Porque eis a pedra que eu pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Pergunta. Esses 7 olhos, 7 lâmpadas, são os livros do Evangelho? Resposta. A pedra é Jesus.
Essas 7 lâmpadas são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Eles são os 7 livros do Evangelho. O candelabro representa o Novo Testamento, as 7 lâmpadas, os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas e o Apocalipse. O painel de perguntas brilhou quando surgiu de Zacarias o capítulo 6, versículo 12. Eis o homem cujo nome é Oriente. Este germe brotará por si mesmo e edificará um templo ao Senhor. Pergunta: por que brotará por si mesmo? Resposta: a expressão brotará por si mesmo é a concepção virginal do corpo de Jesus. Pergunta: por que o capítulo 8, versículo 19, isto diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º e o jejum do 5º? Resposta: os jejuns eram praticados depois do exílio, o do 4º mês pela queda de Jerusalém, o do 5º mês pela destruição do templo, o do 7º mês pelo assassinato de Godolias e o do 10º mês pelo começo do cerco de Jerusalém. Painel, Zacarias capítulo 11, versículo 13. O Senhor disse: arroja ao oleiro esse dinheiro, essa bela soma pela qual me apreciaram. Tomei 30 moedas de prata e lancei-as na casa do Senhor para o oleiro. Resposta: aqui a profecia que se cumpre. Judas recebe 30 siclos, mas Judas, desesperado, lançou no templo as 30 moedas, preço da traição que foram empregadas na compra do campo do oleiro. Painel, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que mando eu o meu anjo, o qual preparará o caminho diante de minha face. Resposta: o anjo é o precursor de Jesus, João Batista. E no painel ainda de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e horrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para não suceder que eu venha e fira a terra com anátema. Resposta: Jesus reconhece Elias em João Batista. Mostra-nos aqui o perdão da reencarnação e a doutrina espírita viva no Antigo Testamento. Ainda uma pergunta, painel aceso. Versículos 4 e 5 de Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu lhe dei Horebe, para todo Israel, a qual contém os meus preceitos e mandamentos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e horrível do Senhor. Logo no painel apareceram todos os fatos importantes do Antigo Testamento e aos poucos o globo terrestre, bem azulado, recebendo um facho de luz, Jesus, e a terra sendo beijada por uma luz translúcida. Só de contemplá-la
o meu corpo se encontrava trêmulo. A luz, como uma imensa raiz, ia se fundindo ao planeta, como se este, de repente, se tornasse um botão de rosa que, ao ser beijado, abria vagarosamente suas pétalas. Das páginas da história bíblica surgiu o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo. Foi para nós ensinar o amor que ele veio até nós. Ele, a palavra de Deus, o pensamento de Deus, tornando-se audível. A princípio, Deus manifestou-se em todas as obras da criação, mas foi o Cristo quem estendeu suas imaculadas mãos e delas partiram os fluidos para a formação da terra. Foi sua mão que acariciou as flores do campo. Ele converteu o mar em terra firme. Foi ele quem encheu a terra de beleza e de cânticos o ar. E sobre todas as coisas da terra escreveu a mais bela mensagem de amor. Ele veio para preparar a morada dos anjos decaídos e com amor e perdão preparou-nos um lugar de acordo com as nossas condições morais. Por isso, no princípio foi assim. Gênesis 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Aqui, abro um parêntese. Parte daqui que todo o começo da terra foi no mar, que o mar é um mundo à parte e dele vem todo o fluido para a composição dos corpos vivos da terra. E se desejarmos ir mais além, vamos encontrar nos Salmos 65, versículo 6, ele converteu o mar em terra firme. Tudo que há no mar tem um similar na terra. Se olharmos bem o esqueleto de um peixe, perceberemos que ele se parece muito com a coluna vertebral do homem. E por que Jesus não condenou comermos os peixes? Porque neles não habita um espírito, e sim uma energia muito benéfica. Jesus, o governador do planeta, não só aplainou a terra para nós, como até hoje lhe dá vida. Mesmo sendo ela um lugar de expiação e provas, não podemos esquecer que cabe a cada um de nós embelezá-la com vibrações de amor. Se os meios de comunicação apresentam uma terra violenta e sem moral, contemplemos a natureza que Deus nos ofereceu através de Jesus e veremos o pássaro que fere os ares, a humilde haste sustentando a folha da árvore. Tudo isso, que ao homem parece sem utilidade, está junto a nós para nos servir. Toda árvore, arbusto ou erva exalam aquele elemento de vida sem o qual o homem ou os animais não poderiam existir.
As flores também nos oferecem o seu perfume. Tudo trabalha, tudo foi muito bem planejado para que nada faltasse aos anjos decaídos até os oceanos, pois os seus vapores se precipitam em forma de chuva para regar a terra, a fim de que ela progrida e floresça. Jesus veio nos ensinar a amar a natureza e a respeitar as leis de Deus. Ele só veio para despertar em nós o amor. Ele, a chama, essa chama pura e imaculada, Cordeirinho de Deus, que não precisou ser tosquiado pela dor, manteve-se puro, porque se fez à sua semelhança. Recordando o nosso irmão mais velho, vemos a parábola do filho pródigo. A nós é oferecido banquete, mas nós, espíritos endividados, uma vez chamados, não buscamos a verdade, pois ela é luz demais para os nossos olhos. O plano de nossa redenção foi manifestação da bondade de Deus. Jesus, bondoso e puro, desce até a terra e diz: Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Diz ele: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 7. Observei a plateia, fisionomias serenas e belas. Todos nós havíamos voltado no tempo e convivido com os personagens do Antigo Testamento, e tivemos a felicidade de reencontrar muitos deles lutando para a ascensão do Senhor. Ninguém se movia. O globo terrestre enfeitava o palco e os nossos explanadores pacientemente esperavam que nós voltássemos ao normal. O irmão João iniciou: Meus queridos irmãos, mais uma vez Deus nos oferece o trabalho da fé e graças a Jesus, hoje temos a doutrina espírita que nos ensina a compreendê-lo. Ao sairmos daqui, busquemos mais além as oportunidades de trabalho, nunca esquecendo que a vida é um plantar e colher eternos. Hoje colhemos aprendizado, mas lutemos para exercitá-lo com carinho e perseverança. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ajude a cumprir as nossas tarefas com desprendimento e coragem. Os homens podem abrigar em si divergências de opinião, mas as Escrituras são sagradas. É a bondade que Deus nos ofertou para não nos desviarmos do seu caminho. Ao homem é dado, até que evolua, o direito de matar as ilusões do seu semelhante, mas mesmo assim, ele sempre terá uma luz para guiá-lo, porque Deus é perdão. Nesses meses de convívio, aprendemos um pouco do mistério encoberto desde os tempos ocultos. Romanos capítulo 16, versículo 25.
O homem hoje pode não crer, mas a roda da vida um dia vai parar no ponto em que ele será despertado. O sábio não é o que condena os que julga ignorantes. A sabedoria se encontra junto aos que amam e perdoam. Enquanto estamos caminhando para a perfeição, não podemos considerar-nos os donos da verdade. Deus é um, indivisível e eterno. Nós, uma chama que luta para crescer, porque sabemos que só assim chegaremos até o sol que aquece todo o universo, de onde partimos para conquistar o direito à vida. O crescimento se faz mesmo que relutemos, mas ele, como um pai atento, se encontra a todas as nossas quedas ou vitórias. A doutrina espírita é sublime, só ela nos oferece as explicações das quais necessitamos para compreender as diferenças sociais e morais do nosso mundo. Mas ela precisa urgentemente de união. Miremo-nos em Jesus e nos apóstolos. Eles não se armaram para ferir ninguém. Ao contrário, foram até crucificados e martirizados. Combatendo outras seitas, estamos fazendo o mesmo com a nossa. A Inquisição não só queimou corpos, como também queimou a sua própria imagem, e ninguém esquece esse fato deprimente da história cristã. Os espíritas precisam respeitar-se para serem respeitados, não somente pelos seus adeptos, mas ainda mais por aqueles que desconhecem as verdades espirituais. A família que vive brigando dificilmente permanecerá unida, e a maior defesa dos ideais ainda é amar o seu próximo como a si mesmo. Deus nos guie hoje e sempre. Segurei a mão de Sara e fomos os últimos a sair. Queria abraçar o mundo e pedir perdão a Deus. Estava me sentindo envergonhado por todos aqueles que não possuem caridade, por todos aqueles que não cultivam a semente do amor, por todos aqueles que não fazem do seu próximo o prolongamento de si mesmos. Desejei abraçar Jesus e não apenas pedir-lhe perdão pelo muito que o traímos, porém, mais ainda porque muitos de nós usamos o seu nome, Senhor, para pregar a desunião e a calúnia. Gostaria de dizer ao Mestre: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas fazei com que os meus familiares lhe descubram a face oculta, repleta de amor aos pobres e mendigos da vida. Ao entrar, Jesus, em meu lar e não encontrar ninguém
que com desprendimento possa lavar-lhe os pés com o mais caro perfume e enxugá-lo com a mais branca toalha, num gesto de caridade. Perdoe-nos, Senhor, nós pouco ainda sabemos o que fazemos. Desejaríamos possuir não só a pequenez física de Zaqueu, mas a sua humildade, pois mesmo sendo rico, não relutou em dividir seus bens com os pobres e ainda ofereceu a lição de que o conforto nada é quando estamos sozinhos, longe dos preceitos cristãos. Ó Jesus, beijo as suas mãos que tanto vêm segurando as minhas e as da minha família cristã. E se algumas vezes nós não compreendemos os seus anseios de irmão mais velho, perdoe-nos, Senhor, mas jamais nos deixe perdidos neste mundo de ilusões, onde o tilintar das moedas é fardo por demais pesado na passagem pelo túmulo. Porta estreita por onde só os desprendidos terão oportunidade de contemplar a sua beleza. Afaste de nós, Senhor, a soberba, o egoísmo, a vaidade, a avareza, a maledicência, o ódio, o amor próprio, a ganância, demônios que não só deterioram os nossos espíritos, como nos afastam de Deus. Jesus, às vezes me vejo cambaleante, não pelo peso da minha cruz, mas porque envergonhado me sinto ao olhar a minha família, que é toda a terra, e deparar-me com a violência, o ódio, a promiscuidade, mais ainda quando encontro o olhar dos ditos cristãos e percebo neles o ódio e a falta de fé. Suas chagas machucam-me por demais, Senhor, principalmente por sentir nelas as suas benditas mãos, dando-me a certeza de que me guiaram nas veredas da vida física e hoje embalam-me por ser eu ainda um bebê, precisando de alimentos leves para não sucumbir diante de tristes verdades. Eu o amo, Jesus, não porque é meu amigo, mas porque permitiu que a terra nos servisse de lar. A sarjeta do remorso era a nossa casa e a dor, o alimento dos nossos espíritos. Obrigado, Senhor, em meu nome e no da minha família. Luiz Sérgio. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 37. Jesus, mensagem de amor. Sozinho no meu quarto,
Uma brisa roçou meu rosto. Era a presença divina abençoando-me. Em vez de sorrir contente, deixei que as lágrimas me vedassem os olhos. E a danada da saudade se fez tão viva em meu coração que vovó Margarida surgiu à minha frente. Recordei-me dos seus carinhos e do seu sorriso, das suas preocupações de avó, da sua força. Alisei o meu rosto, querendo segurar a mão de Deus. Naquele momento, eu tinha voltado a ser o Luiz Sérgio, filho de Dona Zilda e Júlio, neto dileto de Dona Margarida.